a partir do versículo 9 em diante. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo nos seus ombros. Também lhe deu um menino, despediu ela e foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Aleluia. Irmão, vou voltar só um pouco para vocês conseguirem entender. Aqui, Sara não podia gerar, Sara não tinha filhos. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão que ele teria filhos. E Sara, ela queria dar um jeitinho, porque a promessa de Deus estava demorando a se cumprir. E ela manda Abraão ter filho com a sua serva Agar, porque naquela época era muito comum isso. Então ela pediu, porque ela achou que ela fazendo dessa forma, ela iria acelerar o processo de ter um filho, porque Isaque, filho de Sara, e Abraão foi o filho da promessa. E então Abraão teve filho com a sua serva Agar, que se chama Ismael. E então, quando depois Ismael foi o primeiro filho, e ele era o filho mais velho, depois Sara concebeu o seu filho Isaque. E então, quando o menino foi desmamado, Sara fez um banquete, uma festa, para poder comemorar esse dia. E Ismael era adolescente, mais ou menos 16, 17 anos. Ele estava zombando do menino, e então aquilo causa ciúmes no coração de Sara, porque ela achando que Ismael poderia atrapalhar por Isaque ser o filho da promessa. Mas só que ela também não sabia que Deus também tinha promessas na vida de Ismael. Ismael não nasceu à toa, Ismael nasceu também, e Deus tinha um propósito na vida de Ismael. E então a sua serva, então Sara, ela pega e fala para Abraão despejar, botar para fora Agar e seu filho. Então Abraão fica meio assim, ele não queria botar para fora, e Deus confirma, mandando ele seguir o conselho, aquilo que Sara estava falando, porque aqui já era o início do propósito, do início que Deus estava dando na vida de Ismael. Você vai entender. E quando eles vão para o deserto, porque Abraão só dá pão e só dá água, e eles vão para o deserto de Berseba. E quando eles percebem, estando no meio daquele deserto, porque
deserto e ela se assentou e se afastou do menino. E quando ela se afasta do menino, porque ela achou que ela estava desamparada e achou que Ismael iria morrer naquele deserto, mas mal ela sabia que o deserto era o início daquilo que o Senhor preparou para a vida de Ismael. Isabel, o que você quer dizer com isso? Que o deserto ele não te mata, mas o deserto ele te fortalece, o deserto ele te prepara para viver o extraordinário daquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. E quando ela se afasta do menino, Ismael prontamente chora. E Jesus brada dos altos céus, porque ele ouviu o choro de Ismael. O que quer dizer com isso choro? Porque o choro, ele ativou a promessa que Deus tinha na vida de Ismael. Porque no deserto, quando Deus nos coloca no deserto, era para nos preparar, é para forjar caráter, é para aprender a depender mais de Deus e não de homens. O deserto, você pode estar no deserto, mas o deserto ele não vai te matar, vai te dar o crescimento para te empurrar o propósito. Glória a Deus. E quando ele chorou, a promessa ativou. E a Bíblia fala que ele foi um homem forte, foi corajoso, foi homem de nações, foi homem na qual o Senhor escolheu, e ele foi flecheiro. E a maior parte do tempo de Ismael foi no deserto, porque foi no deserto que Deus deu o crescimento, foi no deserto que Deus chamou, no deserto que Deus ativou a promessa. Isabel, o que você quer dizer com isso? Que você não vai parar só porque você está no meio do deserto. Você não vai parar porque você não está vendo um poço de água, não está tendo pão para você comer, mas Deus dos altos céus, ele abre a sua visão espiritual e ele te mostra a providência no meio desse deserto, porque Agar não viu com seus olhos o poço que Deus tinha colocado naquele deserto, mas Deus manda Agar abrir os seus olhos, e quando ela abre, ela viu um poço de água. Como assim um poço de água no meio do deserto? É aquilo ali, Deus mostrando a ela e Ismael que é só o início, é só o começo, porque tem mais coisas para Deus fazer na vida de Ismael. Não se preocupe, Deus vai te dar o crescimento. Nesse deserto você vai possuir as melhores experiências com papai. Não se preocupe, aquilo que você ora, aquilo que você pede, Deus dos altos céus, ele desce para entregar nas tuas mãos. E ele está dizendo: não temas, não temas, você não é o único que passou e está passando no deserto. Jesus passou no deserto, Moisés passou no deserto, e entre outros profetas que passaram no deserto. Mas você só vai sair se você sair maduro, se você sair com firmeza, porque Deus não vai te tirar de qualquer forma. Deus está te preparando para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Hoje é mini vigília, é o dia que Deus preparou para marcar na tua história. Não se preocupe, porque o céu está se encarregando de fazer aquilo que você não pode fazer. E que Deus te abençoe.